Deixa eu sair daqui de trás, né? Senão não aparece. Gente, boa noite de novo. É muito bom, né? Tá de volta. Amém? É bom estar de volta? Deus tem coisas grandes para fazer na nossa vida, né? E não é assim a palavra comum, né? Clichê. Não, não é não. Deus é bom. Deus nos ama com amor eterno, como o Geraldo falou, né? Deus nos ama com amor eterno. E Ele tem cuidado de nós. É isso que a gente cantou. Ele tem transformado todo esse pranto que a gente tem vivido como igreja, como sociedade. Deus tem transformado em festa. E Ele tem coisas grandes para nós, né? Nós temos uma eternidade na presença do Senhor. Você sabe o que é isso? Para pensar que vai chegar um dia que a gente não vai mais ter dor. Vai chegar um dia que a gente não vai ter mais preocupação, que não vai ter mais sofrimento, que não vai ter mais angústia. É só alegria na presença do Senhor. É isso que Deus tem para nós. E é isso que Deus deseja que a gente viva nessa vida. Quando o Senhor fala que Ele quer trazer o reino dos céus para a terra, o reino dos céus não tem dor, não tem sofrimento, não tem angústia, não tem depressão. O reino dos céus é só alegria, paz, justiça. Às vezes a gente fica indignado com a injustiça que existe na nossa terra, né? A gente olha ao nosso redor e vê tanta coisa errada e a gente fica indignado, mas vai chegar o dia em que o Rei dos Reis vai descer, vai voltar, vai vir e Ele vai estabelecer a justiça de Deus sobre a terra. E o que Deus tem falado para mim é: tenha paciência. Porque a gente tem a palavra, mas como o Geraldo falou, nós temos as nossas lutas diárias, né? Nós temos nossas lutas com a balança. A gente tem a luta com o nosso temperamento, né? Que às vezes a gente fala demais ou fala de menos, ou a gente pensa que podia ter falado, mas não falou, ou a gente pensa que não devia ter falado, mas falou. E agora? Né? A gente tem as nossas lutas conosco mesmo, lutas internas no nosso coração, na nossa alma. Tem coisas que Deus está construindo dentro de nós. E o que Deus tem falado, Ele fala para você nessa noite: tenha paciência. Olha para você e tenha paciência com você. Porque Deus está realizando uma obra dentro de você. Essa obra, ela se externa, mas ela começa dentro de você. E é uma obra eterna. Ele tem a eternidade para realizar. Não é confortador saber disso? Que Deus não desiste de você, que Deus te ama com amor eterno e que Ele está realizando a obra em você. Não acabou já. Porque às vezes a gente pensa: já acabou. Eu já vim para Jesus e já acabou. Não, acabou de começar. Agora é só o começo. E a gente tem uma eternidade e tem uma vida nessa terra. E sobre a vida na terra que eu quero falar com você. Hoje eu estava lendo um livro, e esse livro, o autor menciona o Lutero, que fundou a igreja luterana, sem nem querer, coitado. O Lutero, ele viu um monte de coisa errada na única igreja que existia até então, que era a igreja católica, e ele colocou 95 teses, ele colocou 95 defeitos que ele conseguiu enxergar e que a igreja poderia mudar. E na intenção do coração do Lutero, ele não queria acabar com a igreja católica, nem fundar a igreja luterana. Ele queria simplesmente corrigir aquilo que estava errado naquela instituição. E ele colocou lá as teses, muito bem. Só que esse homem, naquilo, ele revolucionou a história do mundo. Ele revolucionou, ele começou uma nova era, um novo tempo para a humanidade. Muitas coisas vieram depois disso. Você sabia, por exemplo, as universidades, elas não existiam, elas vieram depois da reforma do Lutero. Não tinha universidade. Quem estudava era aquela meia dúzia de riquinho, né? Dali para frente, começou a todo mundo poder ter acesso aos estudos. Começou todo mundo poder ler. Porque o Lutero leu a Bíblia e ele falou: mas está escrito isso aqui? Gente, mas eu não sabia que estava escrito. Ele estava treinando para ser padre. E ele começou a ver um monte de coisa escrita na Bíblia que surpreendeu ele. Que, meu Deus, não é assim não. Não é assim que a gente está vivendo. E ele falou: todo mundo precisa saber disso.
Todo mundo precisa ter acesso à Bíblia e todo mundo precisa saber ler e saber entender o que está escrito na Bíblia. Daí começaram as escolas. Você está entendendo? Como um homem que tinha um coração em Deus mudou a história da humanidade. Porque quando tudo isso aconteceu, a cabeça das pessoas começou a se abrir para Deus. E a gente não pode se distanciar de Deus por causa do conhecimento. E aí o Lutero, em algum momento lá da vida dele, ele chega e fala assim: você pode deixar um pássaro até pousar na sua cabeça, mas você não pode permitir que ele faça ninho na sua cabeça. Você já deve ter ouvido esse ditado, e talvez nem sabia que foi ele que falou isso, mas foi ele que falou. E o que esse ditado quer dizer para a gente? Os pensamentos, qualquer que sejam eles vão vir sobre você. Qualquer pensamento. Pensamento de que você é mal amado, de que você é feio. Ah, que mentira. Pensamento de que você é a pior das criaturas, de que você é um ser desprezível, de que você nunca vai conseguir ninguém que goste de você do jeito que você merece ser amado. Esses pensamentos vêm. Pensamentos ruins vêm sobre nós. E cabe a nós deixar eles fazer ninho ou não. Ou espantar esses pensamentos. E como que eu vou espantar os pensamentos? Aí que entra esse discurso todo que eu fiz antes. A gente precisa conhecer a Bíblia. E hoje, aqui, todo mundo sabe ler. Todo mundo sabe escrever. Todo mundo consegue ler a Bíblia. E a gente está melhor ainda. A gente tem um upgrade, que a gente pode ouvir a Bíblia do nosso celular, na nossa casa. A gente pode pôr a Bíblia para falar conosco. Enquanto a gente está dirigindo o carro, está andando de bicicleta, né, está correndo, né, está caminhando. Você pode escutar a Bíblia. E Deus vai falar no seu coração. E Deus vai mudar a maneira como você se enxerga. Porque somente quando a gente se expõe ao amor de Deus, a gente se permite ser amado por Deus. E é isso, a gente hoje vai estar celebrando a ceia. E é isso que Deus quer que a gente entenda. O grande amor que Ele tem por nós. O que significa o celebrar a ceia. E eu quero começar lendo com você Mateus 25. Se você tiver no celular, você abre, senão você vai só me ouvir aqui. A partir do versículo 31, e eu quero que você leia com atenção. Você já ouviu dizer que quando você morre, passa um filme na sua cabeça? Né? Tem algumas pessoas que falaram: eu sofri um acidente, pensei que eu ia morrer, passou um filme na minha cabeça. Né? E sempre o filme que a gente pensa, e eu já ouvi gente falando: ai, Deus, meu filme está todo censurado. Vem cheio de tarja preta no meu filme, né? Eu já ouvi gente falando isso. Mas olha que interessante, qual é o filme que vai passar diante de Deus e de você, quando a gente chegar diante do Senhor? Na minha tem o título assim: O Juízo Final. Tá? E a gente vai estar falando sobre a ceia. Mas preste atenção aí. Mateus 25, a partir do versículo 31. Aí está lá: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória nos céus. Então ele está falando aqui o momento final, quando Jesus vem reinar, ele vai sentar na glória nos céus. E continua falando: todas as nações serão reunidas diante dele, e ele irá separar umas das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas, e posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Nenhuma analogia política aqui. É só que tá, né? Ovelha na direita, bode na esquerda. E ele segue falando: então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: vinde, abençoados do meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Pois, peraí. Agora pausa aí. Então Jesus vai receber as pessoas de todas as nações da terra, do Brasil, dos Estados Unidos, da Índia, da China, né, sei lá, de toda a Europa, todos os países da Europa, da África, pá, vai chegar todo mundo ali. Aí ele vai chegar e vai separar ovelha para cá, bode para cá. Separou. É o juízo final. É você diante de Deus. Aí você pensa que vai ver o filme da sua história, do que você fez de errado.
Não é isso que você pensa? Né? Como eu falei, tem a pessoa que fala que vai vir tarja preta no filme dela. O que ela fez? De errado. Só que não. Olha o que Jesus fala para as pessoas que estão à direita dele. Para as pessoas que ele chama de ovelhas. Olha o que ele fala. Porque o reino está preparado desde antes da fundação do mundo. Por que o reino foi preparado para aquelas pessoas? Ele fala: pois tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Fui estrangeiro e vós me acolhestes. Quando necessitei de roupas, vós me vestistes. Estive enfermo e vós me cuidastes. Estive preso e fostes visitar-me. Então, os justos desejarão saber: mas, Senhor, quando foi que te encontramos com fome e te damos de comer? Espera aí, deixa eu pausar aqui de novo. Ele falou alguma coisa espiritual? Fome é espiritual? Não, mas era fome de justiça, era fome da palavra de Deus. Não. Você vai ver que não era isso, tá? Não era fome espiritual, não era sede espiritual e não era necessidade física espiritual. Ainda que elas existam e a gente tem que suprir as pessoas disso também. Mas ele está falando: vocês estão aqui na minha direita porque vocês deram comida, deram bebida, deram roupa para quem precisou nessa terra. Aí eles vão falar: ah, mas é nunca. Você acha que eu não ia lembrar de Jesus? Você acha que eu não ia lembrar quando eu desse uma água para Jesus, ou desse uma comida para Jesus, ou vestisse Jesus? Imagina que eu não ia lembrar. E aí ele fala: mas quando foi isso, Senhor? Quando foi que te encontramos com fome e te demos de comer, ou com sede e te saciamos? E quando te recebemos como estrangeiro e te hospedamos? Ou quando necessitado de roupas e te vestimos? Ou ainda, quando estivesse doente? Jesus doente? Ou quando você estava preso e fomos te ver? E aí o rei, esclarecendo-lhes, responderá: com toda a certeza vos asseguro que sempre que o fizestes para qualquer um destes meus irmãos, mesmo que o menor deles, a mim o fizestes. Jesus está falando assim: quando você cuidou de um outro ser humano, quando você deu atenção a um outro ser humano, aqui Jesus está acusando você de alguma coisa? Ele está apontando o dedo para os seus pecados e mostrando o filme cheio de tarja preta para você? Não, né? Não tem nem escrito censurado no filme, porque ele só está mostrando aquilo que você fez. E o que você fez com os outros, com quem estava precisando. Qualquer um, o menorzinho de todos, que foi lá pedir para você uma roupa, uma comida. Ou quando estava lá no hospital e você vai lá e leva uma palavra, né, Cláudia? Está lá, está varrendo o chão do hospital e leva uma palavra de ânimo para a pessoa. Leva uma palavra de esperança. Eu vi um testemunho de uma pessoa que estava com Covid e que estava lá no leito, quase morrendo, e alguém foi lá e orou pela pessoa. Algum enfermeiro, algum atendente, algum faxineiro, alguém que estava ali naquele lugar, o rapazinho da maca, eu não sei quem foi. Eu sei que alguém orou por aquela pessoa. E aquela pessoa ficou curada. Foi logo bem no início aí das Covid, e ele deu testemunho, a pessoa deu testemunho: olha, eu fui curada, alguém orou por mim. Alguém teve a coragem de entrar nesse lugar tenebroso, porque fiquei em isolamento e tal, e a pessoa foi lá e orou por mim, levou uma palavra de Jesus para mim. E levou a vida de Deus, e aquela pessoa ficou curada, não só da doença, mas também da alma dela, porque ela se sentiu importante, ela se sentiu amada. E aí ele vai falar para os outros, para que fique bem claro: mas o rei ordenará aos que tiverem à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então aqui a gente vê que existe um fogo eterno. Existe um lugar de tormento, mas não foi preparado para mim nem para você, graças a Deus. E nem a gente vai para lá, amém? Amém? Foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas tem pessoas que vão para lá. Por que essas pessoas vão para lá?
Lembra que eu falei da justiça de Deus? Porquanto tive fome e não me deste comer, tive sede e nada me deste beber, sendo estrangeiro, não me hospedaste, estando em necessidade de roupas, não me vestiste, encontrando-me enfermo e aprisionado, não fostes visitar-me. E eles também perguntarão, mas Senhor, quando foi que te vimos com fome, sedento, estrangeiro, necessidade de roupas, doente, ou preso e não te auxiliamos? Então o rei lhe sentenciará. Com toda certeza eu vos asseguro que sempre que o deixaste de fazer para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o deixastes de fazer. Sendo assim, estes irão para o sofrimento eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém? A gente está falando da ceia, do que abriu o caminho para eu e você irmos para esse lugar de descanso eterno, para a vida eterna, que é Jesus, né? A Bíblia fala, Jesus é a vida eterna. E o que nos faz ir? Ele mesmo, o próprio Jesus. Não é você vai fazer a coisa boa? Vai, porque você está em Jesus. Você vai dar alimento, você vai dar roupa, você vai visitar um doente, vai orar por um enfermo? Vai, porque Jesus te capacitou para isso. Não é na sua força, não é no seu entendimento. É no poder de Deus que habita em você e que te capacita para viver isso. Vamos continuar. No Antigo Testamento, se você olhar, começa assim, Deus se manifestou lá para Adão e Eva, quando criou os dois se desviaram, saiu, veio um período de trevas sobre a terra, veio Noé, né? E Deus viu em Noé um homem justo, teve uma aliança com Noé e recomeçou a história da humanidade. Deus e o Noé. Depois disso, mais para frente, vai vir Abraão, né? E o Abraão estava lá e Deus chega e chama Abraão. E aí começa o Deus de Abraão. Abraão tem um filho, o Deus de Isaac. Isaac tem um filho, 2, né? Mas o Deus de Jacó. Até então está sendo um Deus de pessoas. O Deus de Abraão, do Isaac, do Jacó. Em Jacó se torna Israel e se torna uma nação. E dali para frente, se você olhar todos os textos do Antigo Testamento, é o Deus de Israel. Tem profecias que a gente lê, que eram profecias para Israel, e a gente toma posse para a gente. Toma posse, tem que tomar posse. Porque a Bíblia fala que as promessas de Deus que estavam sobre Abraão são para nós. Amém? Então você tem que tomar posse do que é promessa de Deus para Abraão, que é para você também. Quando chega lá em Deuteronômio 28, que fala da bênção, da maldição, todas as bênçãos são para mim, eu tomo posse. Bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito que eu planto, bendito na cidade, bendito no campo, bendito minha criação, bendito tudo. Porque eu estou em Cristo. E eu tenho direito a todas aquelas promessas. Mas a partir dali, ele se tornou o Deus de Israel, o Deus da nação. E quando a nação, enquanto nação, pecava, então a gente vai ver alguma circunstância que o Davi, que era o rei, fez uma coisa errada. E a punição veio para a nação. Eu olhava para isso e falava, Deus, como assim? O Davi está lá, fez a coisa errada, e está um monte de gente morrendo de peste, de doença, porque o Davi pisou na bola. Mas o Davi representava a nação. E Deus se manifestava para a nação. E foi assim na história da Bíblia. Agora você vai abrir lá em Mateus 15. Esse mesmo Mateus que já está aí, no capítulo 15, e a partir do versículo 21, olha como é que a história vai mudar. E é essa história que eu quero que você leve para a sua casa. Na minha tem um título. A minha King James atualizada tem o título assim: Jesus atende ao clamor dos gentios. E aí está escrito assim: deixando Jesus aquele lugar, ele retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele, clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Aí você pensa que Jesus falou: puxa, fala para mim onde está essa menina, que eu vou lá expulsar esse demônio dela. Só que não. Jesus respondeu: nada.
E aí os discípulos aproximaram e falaram: manda essa mulher embora, pai, essa mulher está perturbando o mestre aqui, fica gritando aqui atrás, mulher gritando. Pensa numa mulher, pensa no desespero da mulher, que sabia que Jesus fazia milagre, que expulsava demônios, que curava enfermos, e está a filha dela endemoniada, segundo o relato dela. Você acha que essa mulher não ia estar desesperada atrás de Jesus, gritando? Filho de Davi, pelo amor de Deus! Desesperada, angustiada. E os discípulos falaram: ai, que mulher, meu Deus! Ai, sai, mulher, para de perturbar o mestre, ele não falou nada para você, vaza daqui. Só que aí Jesus respondeu: eu não fui enviado, olha a resposta de Jesus, eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Lembra que eu falei para você que Deus se manifestava para a nação de Israel? Que Deus começa a olhar o povo e se revelar ao povo e falar com o povo como um todo, como a nação. E Jesus falou: tem nada com isso não, eu fui enviado para as ovelhas de Israel. Eu vim para restaurar Israel. Só que aí, olha a reação da mulher diante dele. Ela não foi fazer uma reclamação no Reclame Aqui. Ela não foi fazer protesto na frente da casa de Jesus, hashtag vidas cananeias importam. Ela não foi fazer nada disso. Olha o que essa mulher fez. Chegou então a mulher e o adorou, de joelhos, suplicando: Senhor, ajuda-me. Ao que Jesus lhe respondeu. Você pensa, Jesus falou: então tá, ela está implorando, está me adorando, eu vou fazer? Não, de novo. Jesus respondeu: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Pronto, agora deu. Agora foi o bullying completo de Jesus com aquela mulher. Desprezou ela e ainda chamou ela de cadela, né? Porque está falando: eu vou vir dar comida para os filhos, não é para dar para o cachorro. Chamou, comparou ela com o cachorro. Imagina se Jesus fala isso hoje. O que não ia acontecer? Como que ia ser a revolução anti-Jesus? Que você sabe que já existe, né? Mas ela replicou. Só que ela estava com o coração certo diante de Deus. Ela sabia que ele tinha a solução para o problema dela. E eu quero que você pense isso. Ele tem a solução para o seu problema. Qualquer que seja ele. Era um problema impossível para ser humano qualquer resolver. A filha estava endemoniada. Quem consegue mandar um demônio embora? Não existe, não tem médico, não tem remédio para mandar demônio embora. Não existe solução para esse problema, humanamente falando. E aquela mulher sabia que ele tinha a solução. E ela continua ali, ela se humilhou mesmo. Olha a resposta dessa mulher: Senhor, mas até os cães de estimação comem as migalhas da mesa que caem dos seus donos. Então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti conforme queres. E naquele exato momento sua filha ficou sã e a história mudou dali para cá. Entenda, olha o que foi fundamental nessa simples historinha que a gente leu de, 5, 6 versículos, Olha o que aconteceu. Jesus tinha falado: eu vim aqui só para a nação de Israel. Aquela mulher cananeia, a gente não sabe o que é isso, era uma nação que não era a nação de Israel. Ela era de outro país. Ela era de outro lugar. É como que Jesus tivesse vindo só para quem é de Marília e tem uma pessoa intrusa aqui de, Paraguaçu. De Paraguaçu. Aí tem a pessoa de Paraguaçu e a pessoa de Paraguaçu quer um milagre e Jesus fala: não, eu só vim para Marília. Eu não vim para Paraguaçu. Rompeu algo que existia. Ele deixou de se referir à nação e passou a olhar para você. Você, pessoal, nos seus olhos. Jesus não olha mais para a nação brasileira. Ele olha para você, para a sua pessoa. E ele quer resolver o seu problema. Olha como rompeu algo. Era uma coisa para o coletivo e passou a ser para o indivíduo.
E é isso que essa ceia representa. Quando eu tomo a ceia, sou eu tomando a ceia. Eu não tenho que olhar para o outro e falar, ele não podia ter tomado a ceia, porque ele achou que ele era feio. Eu não tenho que olhar para o outro e falar, mas ele falou palavrão hoje de manhã, eu vi que ele falou palavrão. Você sabe se ele se arrependeu? Você sabe se ele pediu perdão a Deus? Você sabe que se ele está aqui falando de Jesus, eu não mereço essa ceia, mas eu quero tomar essa ceia? Jesus abriu um novo caminho. E o que é a ceia? A ceia representa exatamente esse novo caminho que foi aberto. A ceia, quando Jesus tomou a última ceia com os discípulos, ele pegou o vinho, ele pegou o pão e ele falou, isso aqui representa o meu sangue, isso aqui representa o meu corpo. Façam isso em memória de mim. Quando a gente toma a ceia, na verdade o que a gente está lembrando, é trazendo a memória, lembrando que eu sou pecador. Porque eu só posso ter comunhão com Deus através do sacrifício de Jesus na cruz. Não tem nada, ninguém é melhorzinho que ninguém. Ninguém é mais limpinho, mais bonitinho, mais perfumadinho que ninguém. Nós todos somos pecadores, a nossa essência é pecador. Mas olha, mas diz que os justos vão entrar no reino de Deus, sim, porque o sangue de Jesus nos justificou. E quando eu falo que eu sou justa hoje, não é pela a minha justiça própria, é por aquilo que Jesus fez por mim. E é isso que essa ceia representa. O que Jesus fez por você, pessoalmente. Pessoalmente. Claro que a gente pensa na nossa família, nas pessoas a quem nós amamos, mas o relacionamento de Jesus hoje é pessoal. É pessoal. Você pode ter provado isso nesses tempos, né, que tinha culto virtual. Culto virtual é igual abraço virtual, beijo virtual e outras coisas virtual. Você já viu alguém ficar alcoolizado virtualmente? Aí bebi virtualmente. Você não bebe virtualmente, né? Virtual não é igual ao real, ao palpável, ao natural, né? Virtual é fora desse mundo, é fora dessa realidade. E que Deus quer fazer comigo e com você, e que Ele fez nesses tempos, olha para mim, para de olhar para o Rogério. Ó, Rogério, roubando a cena. O que Deus fez comigo e com você nesses tempos foi chamar a gente para o pessoal. Eu e você, no nosso quarto, na nossa casa, no nosso quintal, a gente ter a nossa comunhão com Deus, independente disso aqui. É lógico que Deus quer que a gente esteja junto, não separado por essas divisões aí, não com mordaça no rosto, né? Deus quer que a gente esteja junto e livre para poder se abraçar, se beijar, orar uns pelos outros, né? Mas o que Deus fez conosco nesse tempo foi nos chamar para o pessoal, para o íntimo, e é isso que Ele quer despertar em você. Quando você tomar essa ceia, você vai tomar crendo naquilo que Deus realizou na sua vida. Crendo no poder de Deus para te perdoar, para te curar, para te justificar, para te santificar. Eu já vi pessoas serem curadas fisicamente na ceia. Eu já vi pessoas que estavam com problemas emocionais e no tomar a ceia, elas começaram a chorar e se derramaram diante de Deus e receberam uma cura emocional diante de Deus. Então, isso aqui é um símbolo, algo para a gente lembrar do poder de Deus sobre a nossa vida. Do poder de Deus que não depende de parede, que não depende de lugar, que depende simplesmente igual que essa mulher fez. Ela simplesmente adorou o Senhor. Ela simplesmente reconheceu quem ela era. Porque eu e você, e qualquer ser humano nessa terra, é igual a essa mulher. Nós somos os cachorrinhos. Nós não merecemos o perdão de Deus. Nós não merecemos o amor de Deus. Nós não merecemos o olhar de Deus sobre nós. Mas ainda assim Ele insiste. E olha, a gente se afasta e Ele vai lá e com todo amor e carinho pega a gente no colo e traz a gente de volta. Eu já experimentei isso de Deus. Eu nunca me afastei assim, né?
de voltar para o mundo, ou qualquer coisa assim, mas já teve momentos na minha vida em que eu me entristeci comigo mesma. E que Deus me pegou no colo e falou, lembra do paciência? Ele falou, paciência, tenha paciência com você, vai passar. Vai passar. Tenha paciência com você. Deus está fazendo uma obra na sua vida. Uma obra linda, maravilhosa. Tenha paciência. Porque às vezes a gente tem pressa, né? A gente quer que Deus faça logo, que aconteça tudo logo. Tem paciência. Ele está fazendo. Ele nunca para de realizar a obra dele em você. Ele nunca para de demonstrar o amor dele por você, mesmo que você não entenda, mesmo que você não sinta, mesmo que você pense, mas eu ajo assim, mas eu faço isso, mas eu falo aquilo, mas o amor de Deus permanece em você. E se você deixar, da mesma forma que essa mulher permitiu que ele falasse o que ele queria para ela, mas ela reconheceu a soberania dele, ela o adorou, mesmo ele falando qualquer coisa que parecia absurdo para a gente na nossa geração, ela assim o adorou. E ela reconheceu que ela dependia dele para tudo. Eu e você também somos assim. Nós dependemos do Senhor para tudo, para nos dar essa alegria que é sobrenatural, né? Essa alegria que não tem explicação. Ele dá. Ele coloca no teu coração, naquele dia que você está angustiado, que você acha que hoje não vou nem sair da cama. Tem os dias assim, né? Que você fala, hoje não. Hoje se eu pudesse, eu ficava aqui. Aí você lembra daquele tanto de responsabilidade que você tem. Aí parece que fica pior ainda. Você fala, é muita responsabilidade para uma pessoa só. É um peso muito grande. Eu não aguento. E de repente você coloca para o Senhor. Olha, Senhor, está aqui esse peso insuportável, eu não estou aguentando. E de repente quando você vê, você está feliz. Você está alegre. Você está leve. O que você fez? Entreguei para o Senhor. Porque é isso que Ele quer que a gente faça. Entregue para Ele. Tudo que está sufocando você, tudo que está te pesando. E lá em Coríntios, quando eles falam da ceia, eu anotei, gente, mas eu não passei a limpo e eu esqueci onde é que é o versículo. Mas tem lá um versículo que fala, está exortando as pessoas, quando forem tomar a ceia, para não tomar de qualquer jeito, porque tinha gente que chegava cedo, né? E já porque a ceia naquela época não era assim, né? Era comida mesmo, refeição mesmo, cordeiro, aquelas coisas lá e tal, vinho e tal. E aí tinha gente que chegava cedo. Não era suco de uva? Não. Hoje é suco de uva. Mas naquela época era vinho. Como é que você sabe que era vinho? Porque fala que eles se embriagavam. Eu falei, ninguém se embriaga virtualmente, muito menos com suco de uva. Você pode tomar um galão de suco de uva que você não vai ficar bêbado. Certo? Então se fala na Bíblia que eles se embriagavam, que era vinho. E qual era o problema? O problema é que eles não deixavam nem comida para os outros que chegavam depois. O problema é que eles estavam tomando a ceia de qualquer jeito. E aí o Paulo faz uma advertência. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Lembra dos dedinhos? Vocês ainda lembram disso? Pois é. Os dedinhos tudo apontado para você. Né? Homem, examine-se a si mesmo. Eu não tenho que examinar o outro. Examine-se a si mesmo. E depois? Aí você fala, não, estou brigado com fulano, não vou tomar a ceia. É isso que está escrito na Bíblia? Acha para mim, Geraldo, onde que está, que eu perdi. Aí, garoto, acha para mim o pastor Júnior, 1 Coríntios 11, que eu passo a limpo. E eu dei uma olhadinha no jogo do Fluminense, eu me distraí um pouco. O Vitor falou, pênalti, mãe. Aí, gente, eu tinha que ver, né? Vovô tá on. Vovô fazendo gol. Aí, ó. Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira o quê? Coma do pão e beba do cálice. Eu acho que tem umas pessoas que têm a Bíblia que não está escrito isso, ou que ela recebeu algum ensino que falava assim, você tem que se examinar, e se você estiver em pecado, não toma não. Né? Só que aqui está falando, e
Examinou? Eu me examinei. Come e bebe. Come e bebe, é o que está escrito aqui. Ou na sua está diferente? Não, né? Aí ele fala, pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. E ele vai explicar, por isso que aí, ó, tem umas pessoas aí que morreram no meio de vocês, porque esse povo aqui estava meio louco, né? Estava fazendo as coisas tudo errado. Então, tinha as pessoas que tinham até morrido. Morrido. Foi para o inferno? Eu não sei, não sou eu que vou julgar. Só disse que morreu. Bom, como ele disse que dormiu, normalmente quando fala que dormiu é que morreu no Senhor. Então, é estranho isso, né? Parece que essa igreja é muito liberal demais. Mas é a palavra de Deus que está falando, que dormiu. E quando fala que dormiu, é porque morreu em Cristo. E se morreu em Cristo, é porque está salvo. Então dá a entender que aquelas pessoas que mesmo tomando de qualquer maneira, elas tiveram a vida delas abreviada, morreram antes do tempo, sim, ficaram doentes, ficaram fracos, como está dizendo ali, sim, mas dá a entender que não foram para o inferno. A gente às vezes não lê a Bíblia como... Sabe por que a gente não lê a Bíblia como deveria? Porque a gente ouviu a pregação de alguém. E aí, quando a gente vai ler, a gente já vai ler com aquela pregação que a gente ouviu aqui na cabeça. E a gente não consegue entender. Porque alguém chegou e falou, ó, se você estiver em pecado, não toma não, porque, ó, tu vai para o inferno. Mas ele está falando, não, se você estiver em pecado, se arrepende. Simples assim. Se arrepende, pede perdão. Senhor, olha só, eu estou em pecado e eu peço perdão para o Senhor. Você me ajuda? Sabe que Deus te ajuda? Cara, Deus ajuda. Sabia que Deus ajuda? Quando a gente fala para Deus, Deus, olha só, eu estou em pecado. Mas eu não queria ter pecado. Mas eu reconheço que estou em pecado. Está aqui, ó. E eu vou tomar a ceia. E eu sei que o Senhor vai me capacitar a vencer qualquer pecado que seja o meu. Eita. Está bugando a sua cabeça? Está saindo fumacinha? Você está pensando, meu Deus, mas não foi assim que eu aprendi. Mas é o que está escrito na Bíblia. Aconselho você a ir para casa e depois ler o que está escrito na Bíblia. Porque está escrito na Bíblia. Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira, coma do pão e beba do cálice. Simples assim. Você entendeu? Daqui a pouco a gente vai estar distribuindo. A gente vai distribuir por uma questão de saúde pública, de Covid, né? Você vai ficar sentado no seu lugar, não vai ter beijos, abraços, pula essa parte, né? Eu sei que essa parte é muito difícil, mas você vai continuar sentado no seu lugar, a gente vai distribuir, eu, Geraldo, pastor Júlio, pastor Fernando, a gente vai distribuir para você, tá? E aí você vai pegar seu copinho, a gente vai distribuir para todo mundo. E você vai pegar e você vai tomar. Mas antes disso, a gente vai orar. Para que você examine o seu coração. Você examine o seu coração. Certo? E saiba que o Senhor nessa noite está disposto a te perdoar. Está disposto a te abraçar. E mais um detalhe. O que te afasta de tomar a ceia, eu sempre falei isso. Será que quando Jesus voltar, você vai ser arrebatado? Olha, eu não acredito naquele filminho Deixados para Trás, não, hein? Acho que nem é da geração de vocês. Mas tem um filme aí que, quando eu era mais nova, eu assisti, que é Deixados para Trás. E tinha um povo que não era arrebatado, que ficava. Mas, cara, que povo mais crente que eu. Esse povo não foi... Jesus, por que não levou esse povo? Porque eles eram os super crentes. Eles enfrentavam aqueles homens da marca da besta. Que queria pôr a marca da besta. Não vou tomar marca nenhuma. Não, mas por que não foi arrebatado, então? Eles pareciam mais crentes do que os crentes, sabe? Gente, isso é filme, tá? A Bíblia não conta que é assim, não. Se você e eu, Deus nos livre de ficar deixado para trás, a coisa vai ser tensa. Porque eu vou te contar um segredo. Sabe o que é que nos atrai para Deus? Existe uma pessoa, Deus, chamada Espírito Santo.
E a Bíblia fala que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que derrama sobre nós o amor de Deus. O Espírito Santo que nos permite ter comunhão com o Pai através do sangue de Jesus. Mas Jesus só enviou o Espírito Santo depois que ele morreu. Mas o Espírito Santo veio e veio habitar em nós, que cremos. E ele está sobre a terra. E a Bíblia fala que tem alguém, que é o Espírito Santo, que está impedindo o maligno de se manifestar com toda a força. Isso que a gente vê que está ruim, não é nem sombra do que vai ser. As pessoas vão deixar de se amar completamente, porque o amor não vai mais estar aqui. Porque o amor habita em nós. Deus é amor. Concorda comigo? Está escrito isso na Bíblia, não está? Deus é amor. E o Espírito Santo é Deus. E o Espírito Santo habita em você. O amor habita dentro de você. Mas no momento em que a igreja for recolhida, em que Jesus voltar, ele tem uma primeira vinda, em que ele arrebatar a igreja, não vai ter mais o amor aqui. Vai ser pior do que The Walking Dead. Sabe? Vai ser pior. As pessoas vão fazer mais mal uns para os outros do que o que a gente vê naqueles seriados de apocalipses aí, de finais de tempos. Então, a gente não vai viver isso, amém? A gente vai com o Senhor, ou quando a gente morrer, ou quando Ele voltar. E agora eu quero que você tenha um tempo em oração mesmo, você com o Senhor, como a gente leu aqui, né? Que você vai examinar o seu próprio coração, vai estar buscando diante de Deus. Se você quiser se sentir confortável, feche os seus olhos e ore a Deus, você com Deus. E coloque diante de Deus a sua vida. E apresente diante de Deus. Se você sabe, se você lembra de algo que você fez, que você sabe que é pecado, que você considera que é pecado, peça perdão a Deus. E deixe o Espírito Santo se mover dentro de você. Senhor, vem falando pessoalmente com cada um de nós nessa hora. Espírito do Altíssimo, Espírito que nos ama, que nos guia a toda a verdade. Toma cada um de nós aqui individualmente pelas mãos. Nos conduz a teu santo trono nessa hora. Nos conduz, Senhor, à presença do Altíssimo. Abre o nosso entendimento, abre a nossa visão, para que a gente possa te contemplar, Senhor, nessa hora. Sentir o teu amor por nós, o teu cuidado. Livra-nos, Senhor, da nossa vergonha. Livra-nos, Senhor, dos nossos medos, de toda essa ansiedade, de toda essa perturbação. Livra-nos, Senhor. Nós confiamos em Ti. Colocamos cada um de nós aqui individualmente, nós nos colocamos diante do Senhor, no santíssimo lugar, diante do trono da glória. Pedimos perdão para o Senhor pelos nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-me, Senhor, os meus pecados. Perdoa-me, Senhor. Às vezes que eu duvidei, perdoa-me, Senhor. Às vezes que a ansiedade dominou, que a tristeza sufocou, perdoa, Senhor. Às vezes que eu confiei mais nos homens do que no Senhor, perdoa, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Às vezes que eu dei ouvidos à minha carne, que eu não me inclinei para a Tua vontade, perdoa-me, Senhor. Perdoa-nos, cada um de nós individualmente nessa hora. E quando a gente tomar a ceia, Senhor,
que o sobrenatural venha sobre nós. Quando a gente tomar do suco, comer do pão, que representa o teu sacrifício de amor a nós, que nessa hora o Senhor nos invada de paz, de alegria, da convicção do teu amor, do teu cuidado por nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor.